E aí, pessoal, o canal não pode não estar crescendo tanto, tá meio estagnado e tal, mas eu ainda tô meio famoso, hein, gente? Só ontem, 3 canais, hein? Só ontem, 3 canais me responderam, gente. Só ontem. Então eu vou deixar o link na descrição desses 3 canais, desses 3 vídeos, né, que falaram sobre mim. Rafael Cruz, o Senior Rose e o Subtosco 333. Eu vou começar falando sobre o que o Rafael Cruz comentou ontem no vídeo dele, sobre o politicamente correto. E o Rafael Cruz me cita, falando até como um bom exemplo de politicamente correto, que na verdade combate o politicamente correto, e parece até um paradoxo, né? A gente pensa assim, mas, gente, a gente tem que pensar também um contexto mais amplo. Porque o politicamente correto não consiste só em você usar palavras chulas, né, palavras obscenas. Não, gente. É algo muito mais abrangente. Eu mesmo não tenho costume de usar palavras chulas, mas eu sou contra o politicamente correto. E aqui eu vou ler a definição aqui no dicionário AIS e falar sobre politicamente correto. Abre aspas. Politicamente correto. Tá aqui. Isento do que possa ofender ou prejudicar um grupo social, no que se refere a questões como raça, classe, sexo ou orientação sexual, disse de discursos, atitude, etc. Aí, gente, o que acontece aqui? Ofender, basicamente ofender minorias, né? E aí, a questão de ofender, gente, tem gente que se ofende por coisas assim que não são xingamentos, se ofende justamente por avaliações que você faz. E entra a questão aqui não está a palavra discriminação, mas também a questão da palavra discriminação, discriminar. Ou seja, você diferenciar algo, a pessoa já, estou sendo discriminado, não sei o quê. Como no caso do relacionamento homossexual. Eu faço críticas a esse tipo de relacionamento. E o que acontece? Tem gente que fica ofendida, tem gente que me xinga aí nos comentários, né? O está discriminando e tal. Ou seja, a pessoa não pode falar que o casamento heterossexual está acima do casamento homossexual. Não pode, ou seja, você já está discriminando, está ofendendo. Então, sabe, é muito complicado isso, é muito amplo. Não consiste apenas, Rafael Cruz, em xingamento. E entra a questão também do multiculturalismo, né? Ou seja, que também pertence ao politicamente correto, ou seja, que toda cultura é igual, e assim, nenhuma é melhor do que a outra. Existem diferenças, mas nenhuma é melhor do que a outra. Então, se eu falo que a cultura europeia é superior à cultura africana, já era, né? Não vai ter como escapar, não. Vai ter gente falando, você está sendo racista, preconceituoso e tal, sabe? Mesmo que eu use palavras que não sejam chulas, eu não costumo usar palavras chulas, mas a pessoa fica ofendida. Ou seja, avaliações acabam sendo proibidas. Também entra outra questão de você desconstruir alguns heróis de certas minorias, né? Como o Zumbi dos Palmares. O Nando Moura até fez um vídeo no dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro do ano passado, falando sobre o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele tinha escravos. Então isso acaba desconstruindo essa ideia de anjinho, que o negro sempre é um anjinho, sabe? E isso acaba também sendo politicamente correto. Inclusive, o livro que o Nando usou, um livro muito bom do Leandro Narlock, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele tem esse nome, politicamente correto, porque justamente ele vai contra esses ícones que são usados como heróis de minorias. Então, quando você faz esses questionamentos a certos ícones de minorias, né, você acaba sendo politicamente correto. Ainda teve um vídeo que eu fiz, tem gente que ficou com raiva, até vídeo eu nem respondi ainda, talvez ainda responda, mas teve gente que ficou com raiva de um vídeo que eu fiz falando sobre os negros no Haiti. Nossa, tem gente que fez vídeo, eu tô pagando ódio, que eu sou igual o Nando Moura, não sei o que. Teve isso, gente. Por quê? Porque eu disse que lá no Haiti, cadê os brancos no Haiti? Os brancos no Haiti foram exterminados numa revolução doida lá, gente.
E o lema da Revolução era: juramos destruir todos os brancos e tudo que possui. Esse era o lema da Revolução Haitiana. E tiveram sim um êxito nisso, porque logo depois na Constituição do Haiti está escrito lá na Constituição que é uma nação negra, todos são negros já, ou seja, conseguiram, né? Complicado isso. Aí eu faço a questionamento lá. Se aqui no Brasil tentam criar a tal da dívida histórica, né? Tentando demonizar o branco como ele ocupado pelos fracassos do negro, como então, gente, a gente vai explicar o Haiti? Porque no lugar onde o negro mais sofre é onde? É no país mais negro e mais miserável da América Latina, que é o quê? O Haiti. Então vamos criar cota para os negros que estão sofrendo lá no Haiti? Esses negros que não conseguem, muitos não conseguem viver lá e tem que vir para um país branco opressor como aqui o Brasil. Tem branco e lá no Haiti não tem branco? Tem branco. Aí muitos haitianos tentam imigrar para cá. E aí? Aí é só se chamar, você é racista. Ou seja, você não pode desconstruir certas ideias aí esquerdistas que tentam enaltecer o negro, por exemplo, e dão paulada no branco sempre. Ou, no caso, homossexual em relação ao heterossexual, né? A mulher em relação ao homem. Enfim, muitos grupos, gente, isso acontece. Então, quando você... E também a questão também de relacionamentos. Se você sendo politicamente correto, você tem que falar assim: amor, não tem cor, não tem idade, não tem gênero, não tem não sei o que. É basicamente isso. Aí você está sendo politicamente correto. Aí se você dá uma opinião sobre o relacionamento, você está sendo homofóbico, você está sendo racista. No caso, homofóbico e racista, né? Apenas, eu não posso fazer idealizações. Senão a pessoa acha que, nossa, você está sendo propagando ódio e tal. É isso, mesmo que eu não use linguagem chula. E até a questão do Sem Neurose, que o Sem Neurose, ele falou sobre caga regra, o título do vídeo dele, caga regra. Inclusive ele falou que fez o vídeo por causa de mim, porque eu, numa live aí, falei que eu odeio esse termo, e odeio mesmo. E olha só que interessante, caga regra é um termo chulo, na minha opinião é um termo chulo, né? Caga regra, o verbo cagar, é um termo chulo. E olha só, é um termo chulo, mas é usado geralmente por politicamente corretos, né? Então, você está expressando uma opinião sobre homossexuais, por exemplo, você está cagando regra, não sei o quê. Também outra expressão também chula, né? Fiscal de cotovelo. Também é uma expressão chula e aí é muito usada. Então, existem expressões chulas que são usadas politicamente corretos e nem pelo fato de serem chulas não deixam de ser politicamente corretas. E eu sou também contra esse termo, cagar regra. Parece que é um paradoxo, né? Mas não é um paradoxo. Porque esse termo geralmente é usado para silenciar as pessoas que são politicamente incorretas. E aí geralmente vai ter gente tentando proibir a sua fala, né? Acontece muito isso. Então ainda é possível a pessoa vir assim, uma raiva tão grande de ofensas, xingando mesmo, sabe? Usando palavras chulas, tentando te destruir mesmo. E estão sendo politicamente corretos porque estão usando aquela repressão para você ficar calado e tal. E geralmente tem algo até mais abrangente ainda, eles respeitam as leis, que você é um criminoso e tal, sabe? Então, existe isso. Então tem gente que fala muito palavrão e é politicamente correta, porque ela está tentando destruir a liberdade de expressão do outro. E muitas vezes nesses xingamentos está as palavras como bandido, né? Criminoso, algo tipo assim para tentar mesmo cercear a liberdade de expressão das pessoas. Então, por isso eu também sou contra esse termo carga regra, porque geralmente vem com um pacote junto, sabe, de outras ofensas. E é muito seletivo isso. É muito seletivo, porque quando a pessoa fala do cigarro, quando critica do cigarro, aí não é carga regra não. Aí não é. Quando eu critico o cigarro, aí eu não sou caga-regra. Como o Sem Neurose mesmo diz, ele é cristão, até no caso do homossexual ele não implica tanto, porque ele é cristão, a minha ideia vai concordar com a dele, né?
Mas em relação ao casamento interracial, ele já é carga real porque ele não consegue compreender. Ele não consegue, sabe? Aí é complicado, gente. Aí fica uma questão de ideias. Se a minha ideia combina com a dele, aí não é cagar regra não. Aí, sabe, é uma coisa muito, sabe, arbitrária, né? A pessoa muda muito. E como eu estava até apontando a hipocrisia do B matemática lá, depende, se a pessoa gostou de uma crítica, aí não é cagar regra mais, sabe? Então eu não gosto desse termo. E aí que tá, gente, aí também tem o Subtosco 333. Aí ele fala sobre o Nando Moura, né? E falando sobre as ideias do Nando Moura, que estamos que atentar às ideias. Tá? O Subtosco 333, eu sempre falo isso aqui no canal. Quando eu digo que não é 100% Nando, ou 100% contra, 100% a favor do Nando, é isso, é questão das ideias. Aí você fala assim, mas as ideias não são do Nando. Como assim? Ideia é opinião, então as opiniões do Nando. E mesmo se a gente pensar esse negócio de fabricar, e daí, de fabricar ou não, isso muda alguma coisa? Não muda. Porque você tem a questão da ideia que ela é criada, por exemplo, como na caixa de bombom do Claro. Ele criou essa metáfora, né? Aí, vamos pegar aqui um exemplo disso. Você tem aí um bombom, você pega um bombom da Nestlé, aí você pega esse bombom. Esse bombom não vai ser seu? Vai ser seu, você vai falar, esse bombom é meu, você escolheu esse bombom, embora o fabricante seja Nestlé. Então não vejo sentido nisso. Por que não pode falar ideias de Nando Moura? Não sei, você até entendeu que você está até meio que zoando, mas a questão de falar que suas ideias. Anteontem mesmo tem uma pessoa falando assim, suas ideias são aristotélicas. E óbvio que não era de fato uma ideia aristotélica, né? Tinha uma influência. Eu entendi que um inscrito meu que falou. Porque estava falando do estatuto do do adolescente, né? Da criança e do adolescente, o estatuto dos anos 90, de 1990. Óbvio que Aristóteles não estava mais vivo, mas tinha uma certa influência porque eu falava do ideal, né? Idealizava. E, assim, se bem que até Platão é mais assim, idealizador, né, que tem a questão do mundo sensível, mundo físico, mas o Aristóteles também tinha a questão lá da substância, da metafísica, que eu gosto muito desses conceitos de Aristóteles, né? Mas enfim, eu acabava sendo que tendo ideias aristotélicas, não que era de fato uma ideia de Aristóteles, mas que tinha uma certa influência. Mesmo que fosse uma ideia diretamente de um autor, e daí, cara? Como eu falei no começo do vídeo, o Nando Moura, no Dia da Consciência Negra, leu um trecho do livro do Leandro Narlock, do Que é Politicamente Incorreto. E aí, gente? E aí? Vai ler alguma coisa? Não. Eu acho que sempre tem uma forma de se expressar um pouco diferente, né? Você acaba personalizando uma coisa, seu modo de falar. O Nando, ele, embora tenha um estilo que eu não concordo muito, né? De ficar falando palavrão, mas isso é um estilo dele e acaba sendo diferente, né? Sempre acaba sendo diferente. Mesmo que a ideia em si não seja dele, né? Que ele não tenha criado uma lâmpada surgido na cabeça dele, mas mesmo assim acaba sendo uma ideia dele. É assim, porque ele tomou posse daquilo, é como se fosse um bombom. Ele tirou da caixa de bombom e o bombom é dele. Então, Subtosco, eu não entendo assim. Eu não sou Nandete, tá? Quando eu falo 100% contra Nando, 100% a favor, eu tô falando das ideias. É óbvio, tem implícito isso. Porque quando eu falo que já não é mais 100%, não é a pessoa em si. Porque se fosse 100%, ia ser a pessoa. Então, se a pessoa concorda em 75%, em 60% com o Nando, já não é mais a questão de pessoa ou não. Agora, quando a pessoa é 100% Nando ou 100% contra, aí já é uma questão muito mais pessoal. Então é isso, eu acho que não entendi muito bem essa crítica não, porque não vai contra o que eu digo. Porque eu sempre insisto, é questão de ideias. Eu já falei aqui, vocês escolhem as ideias, e aí? Mas não foi ele criou, e daí? Mas é uma pessoa influente, e aí? Né? A pessoa tem as suas virtudes de ter chegado a todos os inscritos. Ele acaba juntando alguns temas de teor popular e junto com alguns temas de teor mais erudito. Acabou colocando alguns autores aí, né? Mais populares. E aí, gente? Eu não sou Nandete.
Eu estou devendo que não sou Nandeste, ok? Mas aí eu subi tosco, gente, ele é muito doido, ele é um canal mais de humor, né? Mas enfim, é isso. Ideias, concordo plenamente com ideias que estão acima de pessoas. E você subir tosco 333, já que você disse que concorda com muitas das ideias, opiniões que o Nando tem, por que você também não fala sobre essas opiniões? Eu acho que esse é um grande diferencial para o seu canal, porque geralmente as pessoas criticam o Nando não é por causa da pessoa, tá bom, tem a pessoa em si, mas muitas das vezes tem um teor ideológico ali, que a pessoa ideologicamente é totalmente oposta ao Nando. Então acho que seria bom você ter esse diferencial e falar que você concorda com o Nando e criticar o modo supostamente errado que ele se expressa. Eu acho que ia ser bem legal. Então pessoal, esse é o meu vídeo, então até a próxima.